Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 18. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Procura vir ter comigo depressa. Irmão, por que o apóstolo Paulo tinha tanta pressa que Timóteo fosse ter com ele? Tivesse esse encontro. Por que essa pressa do apóstolo Paulo? Então nós vemos no contexto, no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Então, antes do apóstolo Paulo partir desta vida, ele queria ter mais um encontro com seu filho na fé, Timóteo. Paulo, o gigante da fé. Timóteo precisava ser levado, empurrado, com dificuldade, tímido, doente. Sempre Paulo encorajando Timóteo: não te envergonhe do Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou eu. Então Paulo sempre incentivando Timóteo, e Paulo queria ter mais um encontro com Timóteo antes de partir desta vida. Ele diz no versículo 6, o tempo, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Então Paulo sabia que pouco tempo lhe restava. Então, sendo oferecido por libação, o sangue dele seria derramado. Libação era um tipo de um sacrifício de líquido, usado muito no Antigo Testamento, de vinho, de sangue, uma libação. Jacó derramou uma libação de azeite numa penha, numa rocha, e assim por diante. Então, sendo oferecido por libação, quer dizer, meu sangue vai ser derramado como sacrifício ao nosso Deus, como sacrifício, como uma oferta a Deus, minha vida vai ser derramada daqui a pouco. Então, Paulo queria ter esse último encontro com Timóteo. Paulo estava preso, irmãos, em Roma, na Europa. Timóteo estava em Éfeso, na Ásia Menor. As viagens naquela época eram muito difíceis e demoradas. E já no início dessa carta, você vê o desejo que Paulo tinha de encontrar com Timóteo. Já no início, no capítulo 1 aqui de Timóteo, se quiser dar uma olhada, Paulo fala do seu ardente desejo de ver Timóteo, seu filho, na fé. Olha o capítulo 1, versículo 4. Lembrando-vos das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Irmãos, que amizade! Eu fico imaginando essa amizade de Paulo
do apóstolo Paulo com seu discípulo Timóteo. Que coisa linda, com que Paulo amava esse rapaz, e Paulo sempre o ajudando, levando para frente, e realmente Timóteo chegou até o final. A tradição diz que Timóteo ele foi martirizado também no ano 96, pela sua fé em Cristo. Quem diria? Quem conhece um pouco da vida de Timóteo pelas cartas do apóstolo Paulo, nós vemos a dificuldade de Timóteo, e Paulo dando sempre força e graça pelo poder de Deus, né? Paulo sendo instrumento de Deus para fortalecer esse rapaz, fortalecer esse pastor, esse missionário. Então, quando Timóteo recebe essa carta, agora pensa como ele deve ter ficado emocionado ao ler essas palavras do capítulo 1, versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, aquele encontro novamente de Paulo com Timóteo, Paulo ia transbordar de alegria. Paulo estava lembrando das lágrimas de Timóteo. Talvez foi a lágrima da despedida deles. Timóteo era pastor em Éfeso. Paulo chama os presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto. Talvez Timóteo estivesse presente ali também, quando Paulo, depois de toda aquela exortação do capítulo 20 de Atos, eles se ajoelham e oram juntos. E ali foi que Timóteo chorou, e Paulo estava lembrando das lágrimas de Timóteo. Venha, Timóteo, para que eu transborde de alegria. Irmão, como que é linda a vida cristã. Como que a vida cristã vivida de acordo com a graça de Deus, na força do Espírito Santo, como que ela é preciosa. Apóstolo Paulo, um homem usado por Deus de forma sem igual, ele amando e se importando com um rapaz tímido, deficiente, com dificuldade, temeroso, e Paulo amando de todo o seu coração. Então isso é a graça de Deus. Deus faz isso por nós. Deus nos capacita a gente amar pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que parece que não andam, não vai, não desenvolve, não cresce. Tanto tempo na igreja, às vezes a gente tem essa tendência de deixar de lado. Não, eu já falei, já ouviram tanto, quanta escola dominical, quantos cultos, mas parece que não desenvolve. Todo lugar é assim, viu? Todo lugar tem aqueles que passam 10 anos, 15 anos e não vai. Mas nós temos que amá-los, cuidar dele. É a porção dele, talvez, que Deus deu. Pode ser negligência também, não sabemos, mas nem todos. A maioria são assim. Poucos se destacam, poucos são usados por Deus. A maioria são crentes comuns, como Lázaro, irmão de Maria e Betânia. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. E Lázaro não demonstra nada na Bíblia, era um personagem anônimo, mas Jesus o amava, como ele ama tantos crentes que não se destacam, que não têm proeminência, às vezes na igreja, mas aquele crente que ora em secreto, aquele crente que traz seu dízimo na casa do Senhor, aquele crente que dá um bom testemunho com seus vizinhos, é um crente humilde. Então eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo, não só com Timóteo, mas também com outro, mas com Timóteo aqui se destaca muito esse anelo de Paulo, está com Timóteo novamente. E Paulo conseguiu, com as suas orações, com a graça de Deus, levar Timóteo até o final, e Timóteo foi poderosamente usado também, depois da morte do apóstolo Paulo, usado no reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo continua, essa última carta que ele escreveu da prisão, ele continua relatando no versículo 10 também, porque, falando para Timóteo vir ter com ele depressa, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Demas não apenas deixou o apóstolo Paulo, mas deixou também o ministério. Deixou o ministério porque ele amou o mundo e foi seduzido pelo mundo. Esse é o perigo, irmão, o mundo nos seduzir. E Demas, ele amou o mundo
e deixou o apóstolo Paulo. E Paulo diz que enviou Crescente. Crescente aqui também era um pastor, com certeza, mas só aqui que fala de Crescente. Não fala mais nada desse personagem aqui. Mandou ele para a Galácia. Tito, Paulo enviou ele para a Dalmácia, que é a atual Croácia, a serviço do reino de Deus. Talvez eles foram plantar a igreja, talvez tiver a igreja plantada, eles foram cuidar dessa igreja lá na Croácia, que é a antiga Dalmácia, na Galácia. Então nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, mesmo no final da sua vida, uma situação tão precária que ele estava vivendo ali naquela prisão, a preocupação dele não era consigo mesmo, a preocupação dele era com o reino de Deus. Era com o evangelho de Cristo, era com os obreiros, era com seus companheiros. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Então nós vemos em Paulo um exemplo para ser seguido. Nosso exemplo supremo é Cristo, mas Paulo é o exemplo. Ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós vemos uma preocupação de Paulo com o evangelho. Estava tendo muito falsos pregadores, falsos mestres, falsas doutrinas, e Paulo sofria com isso quando ele estava preso lá em Roma. Olha o versículo 11: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então Lucas, nós sabemos que ele é o médico amado, está lá em Colossenses 4,14. Lá em Colossenses, Paulo fala da saudação: saúda-vos Lucas, o médico amado. Lucas escreveu 2 livros do Novo Testamento. Escreveu o livro de Atos, escreveu o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo Lucas. Foi o único que permaneceu com o apóstolo Paulo ali na prisão em Roma. E Paulo pede para que Timóteo, quando Timóteo for ter com Paulo em Roma, para trazer Marcos, pois ele seria útil para o ministério. Quem é este Marcos? Quem é este Marcos que o apóstolo Paulo pede para Timóteo levar até Roma, levar a Roma, porque ele seria útil para o ministério? Quem era Marcos? Ele foi companheiro de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária que eles fizeram. A primeira viagem missionária está lá em Atos 13, versículo 5. Marcos acompanha Paulo e Barnabé na primeira viagem, mas quando surgiram as dificuldades, ele abandonou o trabalho missionário. Ele não tinha estrutura ainda. Marcos era jovem, ele não tinha estrutura para uma obra, tamanha obra daquela que missionários como Paulo e Barnabé estavam realizando. Então ele voltou para Jerusalém, para a casa da sua mãe Maria. Como que nós sabemos que sua mãe chama Maria? Porque quando Pedro estava preso em Atos 12, quando o anjo liberta Pedro de madrugada, de manhãzinha, à noite, né? Ele sai e vai para a casa de Maria, mãe de João chamado Marcos. Mãe de Marcos chamado João, quando contrário, lá em Atos 12. Então nós sabemos que é o mesmo. Agora, na segunda viagem missionária, Barnabé queria levá-lo novamente. Queria levar novamente Marcos na segunda missionária, mas o apóstolo Paulo disse não. Nós vemos aqui o outro lado da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi bem firme aqui, eu não sei a palavra que eu vou usar, bem duro, não vou dizer duro, mas ele não quis, ele não aceitou, e houve grande desavença entre esses 2 companheiros, Barnabé e Saulo. Mas vamos ler esse texto, que ele é precioso, como todo texto, né? Atos 15, acompanha na sua Bíblia, Atos 15, versículo 36, Atos 15, 36, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
Voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Vejam bem, irmãos. Então, nessa segunda viagem missionária, quando Paulo fala para Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por toda a cidade que nós anunciamos na primeira viagem missionária a palavra do Senhor. E Barnabé falou: vamos, mas vamos levar Marcos novamente. Paulo falou: não. Paulo não achou justo. Eu não tenho como julgar nenhum nem outro, né? Eu posso julgar a bondade de Barnabé. Barnabé sempre foi uma pessoa assim generosa em tudo, né? Dá para ver pela Bíblia, até para a oferta que ele fez. Ele vende um campo, entrega tudo aos pés dos apóstolos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara, abandonando, não acompanhando o trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, a gente fica imaginando, irmãos, a história de João Marcos. Como que a Bíblia sempre tem lições para nós, só a gente está atento. A gente está atento e vai aprendendo, e a gente vai se moldando ali, e vai se encaixando, vai se corrigindo, vai se arrependendo, vai suplicando para a gente andar de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, toda a palavra de Deus nós temos lições, aqui nós temos também. Temos lições aqui. Então, a história de João Marcos ensina que um cristão pode, pela graça de Deus, superar seus fracassos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassaram em suas primeiras tentativas de servir no reino de Deus. Tem pessoas que começam aquele entusiasmo, quer ser missionário, quer ir para o seminário, quer realizar uma obra, quer abrir uma congregação no bairro, mas ele retrocede, ele não tem condições ainda. Quantos começam com empolgação, principalmente ir para o seminário? Acha assim alguma coisa atraente ser pastor? Então quer ir para o seminário, ou quer ir para um campo missionário, quer ir longe, para outro país. Mas não está preparado ainda. Mas pela graça de Deus, ele pode superar isso. Como João Marcos, é um exemplo que superou as suas fraquezas. Depois de algum tempo, irmãos, o apóstolo Paulo pede para Timóteo que o leve a Roma, porque é útil para o ministério. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu não sei. Será que Paulo conversou com ele? Será que eles tiveram encontro? Será que houve algum abraço? O que aconteceu? Paulo descartou, não vai, teve desavença com o seu melhor grande amigo, quem ajudou ele desde o começo da conversão, que era Barnabé. Desavença é desavença, tipo de briga, desentendimento, não vai, pronto, cada um foi para um lado. Paulo vai com Silas e Barnabé vai com Marcos. E agora, depois de um tempo, Paulo pede para que Timóteo, quando ele vir de Éfeso, levar, talvez passar em Jerusalém, levar, não sendo que João Marcos estava nessa altura, levar João para Roma, porque me é útil para o ministério. Então, uma coisa assim, fantástica, irmão, que nós vemos aqui. Então, aquele que rejeitou, não aceitou. Então, nós estamos sujeitos a mudanças, irmão. Nós não temos uma palavra final sobre relacionamentos, questões. Deus vai trabalhando, as pessoas vão mudando de comportamento, você vai vendo a mudança, você também volta atrás.
naquilo que não é pecaminoso. Então, você está referindo isso, falando em relacionamentos, como nesse caso aqui. Então, nós vemos Paulo, vou dizer que Paulo está voltando atrás, não sei, não posso dizer isso, mas alguma coisa aconteceu com o apóstolo Paulo, que pede para que Timóteo levasse João, chamado Marcos, também, porque seria útil para o ministério. Então, nunca é tarde para restaurar relacionamentos quebrados. Se você tem algum relacionamento quebrado com alguém, nunca é tarde. Fala, mas aquela pessoa não tem jeito. Não, talvez Deus já até mudou ele. Tenta de novo. Talvez Deus já até mudou aquela pessoa. Isso já aconteceu comigo. Entendeu? Você não pode dizer uma coisa definitiva. Com esse eu não falo mais, com esse eu não converso mais, lá eu não piso mais. Não. Entendeu? Se não é para ser, não vai. Mas tem coisas que Deus vai transformando. Ele vai transformando nós mesmos, Ele vai transformando a pessoa. E assim, nós podemos chegar aqui nessa coisa linda que aconteceu com Paulo e João Marcos. Então, esse relacionamento foi restaurado plenamente. Marcos tornou um valioso instrumento na mão do Redentor. Eu creio que o Espírito Santo trabalhou na vida de Paulo para isso. Paulo caiu em si. Apesar de ser um gigante na fé, talvez ele caiu em si. E esse rapaz foi graciosamente usado por Deus, João Marcos. Ele tornou um valioso instrumento na mão de Cristo, do Redentor. Irmão, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Marcos. Sabe o que é isso? Você tem a inspiração do Espírito Santo de Deus para escrever o evangelho. E ficou por todas as épocas, para sempre, a palavra de Deus. Deus usar esse rapaz que abandonou a viagem missionária, que abandonou seus companheiros, que Paulo não queria mais que ele fosse da equipe missionária, e agora ele escreve o evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo Marcos, que na verdade é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz isso no capítulo 1, versículo 1. Dá uma olhada aí, Marcos, como que ele começa o evangelho, como que Marcos começa o evangelho, como que ele inicia o evangelho. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então o título aí que é Evangelho segundo Marcos, mas o próprio Marcos está dizendo que o evangelho é de Cristo, o Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Marcos foi plenamente restaurado. Plenamente restaurado foi aquele rapaz. Então isso são lições para nós, que tem pessoas que nós sabemos que é difícil mesmo, às vezes nunca vamos conseguir isso, mas nós temos que estar abertos para isso também. Eu creio que Deus trabalhou na vida do apóstolo Paulo aqui. Agora o versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então Paulo está relatando a Timóteo o que estava acontecendo ali em Roma, na prisão, está falando dos companheiros, da equipe. Um abandonou, o outro Paulo enviou para cuidar de um trabalho na Croácia, na Galácia. Demas se apostatou, abandonou o ministério, pelo menos, deixou. E agora ele fala de Tíquico, mandei a Éfeso. Provavelmente, irmão, foi Tíquico quem levou essa carta a Timóteo, porque Timóteo estava pastoreando Éfeso nessa época, tá? E possivelmente substituiu Timóteo na igreja de Éfeso, para que Timóteo pudesse vir a Roma encontrar com Paulo. Então Tíquico, por que nós sabemos que Tíquico era um pastor? Porque lá em Colossenses 4:7, Paulo chama Tíquico de irmão amado e fiel ministro. Tíquico era um fiel ministro. Então Paulo enviou Tíquico a Éfeso, levando essa carta para Timóteo. Ele ficou no lugar de Timóteo, para que Timóteo pudesse ir a Roma. Uma viagem longa, difícil, geralmente era de navio. Eu acho que é o único meio de ir naquela época de navio. O versículo 13.
Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, o grande apóstolo Paulo está velho, cheio de cicatrizes das batalhas da vida cristã, dos açoites, do apedrejamento. Paulo está velho, cheio de cicatrizes, sofrendo as mais amargas provações, quase sem roupa, para enfrentar o rigoroso inverno. Essa é a situação do apóstolo Paulo. Ele pede para Timóteo levar a capa para aquecer seu corpo, porque o inverno estava próximo. Olha no versículo 21, aí do capítulo 4, ele diz: apressa-te a vir antes do inverno. Então Paulo, naquela prisão fria, úmida, escura, insalubre, onde os prisioneiros geralmente morriam, não saíam, morriam de lepra, de tuberculose ou de outras doenças contagiosas. Assim estava o servo do Senhor, irmãos. Pensa nisso. Um homem que viu Jesus face a face, um homem usado poderosamente por Deus, ganhou milhares de almas para Cristo, um homem que fez muito milagre, ressuscitou mortos, curou muitas enfermidades, agora está ali, vamos usar um termo assim, jogado, numa prisão escura, úmida, fria, insalubre, morrendo a cada dia ali. Pensa nisso. Isso é cristianismo, irmão. Isso eu não quero para a minha vida. Muitos podem dizer isso, né? Mas era a situação. Timóteo, apressa, o inverno está chegando, eu preciso da capa, senão não vou aguentar o inverno aqui da Europa, é muito frio. Vem logo, Timóteo, apressa vir antes do inverno, versículo 21. Agora uma coisa que deve tocar o nosso coração, irmãos. Paulo pede para Timóteo levar também os livros, especialmente os pergaminhos, que são as cópias das Escrituras do Antigo Testamento. Então isso é algo impressionante, irmãos. Paulo pede a capa para agasalhar-se do frio, mas pede também os livros, especialmente os pergaminhos, as cópias dos livros do Antigo Testamento. Irmãos, pensa um pouco. Um homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever 13 cartas do Novo Testamento. Um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Ouviu palavras inefáveis que não era lícito a contar os homens. Um homem que viu Jesus ressuscitado e glorificado. Um homem que foi poderosamente usado por Deus. No fim da vida, ele quer continuar lendo a palavra de Deus. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. Uma vergonha. O amor que o apóstolo Paulo tinha pela palavra de Deus. Lá na prisão, jogado, com frio, com fome, cheio de cicatriz, de dor, quebrado. Mas ele queria a palavra de Deus, ele amava a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus, raramente, às vezes passamos uma semana sem pegar a palavra de Deus na mão. Não meditamos, não amamos, não guardamos no coração. Ela não é o nosso tesouro, não é ouro, não é o mel, como ela mesmo diz. Que vergonha para nós, irmãos. Como o apóstolo Paulo, a vida dele nos humilha. Uma vida tão simples dele, mas tão profunda, tão cheia de magnitude, de graça. Um homem que sabia o que era viver, o que era morrer. Ali na prisão ele pede: Timóteo, traz as Escrituras, aquilo que ia fortalecer o apóstolo Paulo no fim da sua vida. Quantas pessoas idosas só vivem reclamando de doença, disso, daquilo. Não se volta para Deus, não abre uma Bíblia, estão morrendo, mas às vezes nem conhece as Escrituras. Fica o dia inteiro sem fazer nada, estão aposentados, estão idosos, mas não têm prazer na palavra de Deus. E nós que temos condições ainda de ler, de enxergar,
lemos tão pouco a palavra do Senhor. Esse é um exemplo para nós, irmãos, um exemplo muito profundo que deve tocar o teu coração também, para que você comece a planejar tempo para estar a sós com a palavra de Deus, tempo para leitura metódica, sistemática, leitura devocional, leitura, pegar e ler livro por livro, mas também aquelas leituras de meditação, de gozo. Então, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, mesmo nos últimos dias, ele podia morrer tranquilo, tinha tudo, tinha feito tudo, mas ele queria mais e mais da palavra de Deus. Versículo 14, ele fala de um tal de Alexandre, lá no capítulo, na primeira carta ele fala desse Alexandre, era um líder, tá vendo, um presbítero da igreja. Olha o que aconteceu com Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Latoeiro, irmão, que trabalha com ferro, com cobre, uma profissão comum da época ali. Então, esse rapaz causou muito males ao apóstolo Paulo. E quando Paulo diz que o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras, não está expressando um espírito vingativo, não, mas apenas entregando o julgamento desse cara, dessa pessoa, desse falso líder, falso mestre, nas mãos de Deus. A ele pertence a vingança, ele retribuirá. Deus vai retribuir. Então, Paulo fala aqui, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. E Paulo exorta Timóteo no versículo 15. Toma cuidado também com ele, com Alexandre, pois resistiu fortemente às palavras do apóstolo Paulo. Ele se opôs ao apóstolo Paulo. Talvez ele foi, alguns acham que ele foi lá no primeiro julgamento de Paulo depor contra Paulo. É um companheiro de ministério. Talvez, pelo menos, era da igreja de Éfeso ali. Era um líder. Então, você vê como que são as pessoas. Então, que nós temos que cuidar, nós temos que buscar a Deus incessantemente, nós temos que fortalecer a nossa fé. Nós não podemos, quando as coisas tá bem, a gente viver à solta aí. Nós temos que estar sempre buscando a Deus, mesmo nos tempos bons, de bonança, de bênção, e muito mais nos tempos difíceis, de luta, de enfermidade. Aí nós buscamos mais, lemos mais, quando nós estamos com um filho doente no hospital e assim por diante. Mas não podemos, nós podemos ser sempre firmes, constantes no Senhor, na obra do Senhor. E o versículo 16, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Na minha primeira defesa, Paulo está falando o que ocorreu no seu primeiro julgamento. Ninguém foi lá para defender Paulo. Por quê, irmão? Porque Paulo era acusado de malfeitor. Paulo era acusado de ter colocado fogo em Roma, o principal agitador da seita chamado Caminho, do Nazareno. Então, ninguém queria se associar com Paulo. Talvez os crentes lá da Ásia até se animassem, mas estavam longe. Mas ali de Roma ninguém foi. Ninguém foi depor a favor de Paulo, defender Paulo ali na audiência, no julgamento. Ele deixa bem claro aqui, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Nós vemos aqui, irmãos, outra coisa que a gente aprende. Eu escuto muito pessoas crentes mais fracos na fé, ou pessoas que não são crentes, né, dizer, eu ajudo tantas pessoas, quando eu preciso ninguém me ajuda. Só você falar isso, está demonstrando que você é um crente fraco. Entendeu? Então, ajuda, eu faço, agora parece que ninguém, agora que estou precisando, ninguém. Entendeu? Não existe isso na vida do crente. Nós não fazemos isso para ser recompensados. Nossa recompensa vem do Senhor. Nunca faça isso. É o nosso dever comum, simples, fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé, da família da fé. Mas quantos que eu já escutei, eu ajudo tantas pessoas, quando eu preciso, não acho ninguém para dar uma mão para ajudar. Também fica isso mesmo, né? Mas isso não deve ser assim. Entendeu?
Quanto que o apóstolo Paulo fez pelas pessoas, irmão, quanto que ele arriscou a sua vida, apedrejamento, prisão, tanto sofrimento pela igreja de Cristo, pelas pessoas, e agora ele está preso, ninguém para ajudá-lo, todos me abandonaram. Então isso pode acontecer com nós. Agora, se você fizer todas as coisas para a glória de Cristo, para o louvor de Deus, para o bem do teu próximo, você não vai esperar nada, entendeu? Você sabe que a sua recompensa vem do Senhor. Você não precisa disso. Isso é ser fraco na fé. Eu vou fazer porque depois a pessoa pode me ajudar. Não, faz e esquece o que você fez. Se deu, esquece o que você deu. Não pensa mais naquilo, entendeu? Não cobra mais, escuta gente falando, família, tanto que ajudei minha nora, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, não sei o quê. Ajudei quando ele queria comprar aquela casa, fui avalista, ajudei a comprar o carro e fica lá, cobrando aquilo. Larga a mão disso, se tem alguém que pensa assim. Entendeu? Pensa na vida do apóstolo Paulo, pensa na vida dele, que arriscou sua vida por outros. E na hora que ele mais precisou, ele foi abandonado. E ele não está reclamando, ele está relatando a Timóteo. Ele diz que isso não seja posto em conta. Só isso que ele disse. Isso não seja posto em conta. Por quê, irmão? Porque é abandonado pelos homens, mas assistido pelo Senhor. O que vocês querem? Ser assistido pelos homens ou ser assistido pelo Senhor? Veja bem. Olha aí o versículo 16. Olha o 17 agora. Mas o Senhor me assistiu. Então, no 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo foi abandonado pelos homens, mas o Senhor permaneceu ao seu lado. Isso vai acontecer com você também. Isso é para você, isso é para nós, irmão. Não estou falando de coisa de 2000 anos atrás, estou falando de coisa de hoje. Isso acontece com nós. Você socorre, você ajuda, você investe, você gasta tempo, você gasta seu dinheiro e tal, e as pessoas não estão nem aí com você. E você fica deprimido, chateado, amargurado. Não, você não fez aquilo para a pessoa, você fez aquilo para a glória, fez aquilo para Cristo. Cristo vai te recompensar, da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Isso vai acontecer com você vai ajudar pessoas que vão virar as costas, e o dia que você precisar talvez de alguma coisa, fala, eu não posso. Você já deu tanta carona para ele, um dia você precisa de uma carona, fala, eu não posso, estou ocupado, não posso te levar não, e assim por diante. Aí vem a amargura, vem o ressentimento, também não fala mais com ele. O dia que ele precisar de mim, olha, ele vai ver, nunca mais. Irmão, isso não é coração de crente, isso não pode acontecer com nós, jamais. Entendeu? É a graça de Deus, não é pela força humana, estou tratando aqui da graça de Deus, que Paulo está dizendo aqui, que Deus o assistiu. Então, Paulo foi abandonado pela igreja, parte da igreja aqui, mas Deus ficou ao seu lado. Paulo foi divinamente fortalecido e revestido para pregar o evangelho em seu julgamento, plenamente, irmãos. Todos os magistrados, vou dizer todos, mas grande parte da audiência ali, dos romanos, ouviram a mensagem da salvação. Ouviram sobre Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e exaltado. Que coisa magnífica, irmãos. Uma audiência seleta. Nero estava ali, diz os historiadores. Nero estava nessa audiência. E todos os seus príncipes, todos os grandes. Roma era a capital do império, não é pouca coisa. E Paulo fala de Jesus Cristo crucificado, morto, ressuscitado, exaltado aos céus. Ele prega na capital do império.
Coisa maravilhosa. Com certeza, irmãos, foi um dos grandes momentos da história do cristianismo, foi aqui nessa audiência. Foi um grande momento da história da igreja cristã. Olha o que Paulo diz: para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvisse, e fui libertado da boca do leão. Todos, devia ter muita gente ali, todos os gentios a ouvisse. Então foi um momento singular da vida da igreja cristã. Um homem jogado numa masmorra, um homem cheio de cicatrizes, um homem malfeitor, ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus, coisa que nós podemos fazer também, na nossa pequenez, naquilo que Deus concede a nós para fazer. Ele fala: fui libertado da boca do leão. O leão aqui pode ser um símbolo de César, libertado naquele momento ali. Pode ser o próprio Satanás, pode ser realmente o leão, um animal, não foi jogado na arena naquele momento. Mas quando ele fala que ele foi liberto aqui, foi momentâneo, não foi constante, porque Paulo não saiu mais, saiu para ser decapitado. Olha o versículo 18 para concluirmos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Glória a Deus. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Então isso é para nós também, irmãos. Deus nos livra das obras malignas. Deus nos livra da obra maligna. Deus livra o seu povo da obra maligna. Aquele que busca o esconderijo do Altíssimo. Aquele que refugia em Deus, ele livra de toda obra maligna. Essa é a certeza de Paulo. Não que ele escaparia da execução do martírio, não é isso. Isso era o propósito de Deus para a vida de Paulo. Mas que o Senhor livraria de qualquer coisa que pudesse manchar o testemunho de Paulo no final da sua vida. O Senhor livraria do medo, da covardia, livraria de negar a fé, negar o Evangelho, negar a Cristo. Isso são obras malignas, isso Deus nos livra. Eu tenho plena certeza, se nós tivermos que fazer um teste aí, de dar a vida para Cristo mesmo, morrer, negar a fé ou morrer, eu tenho certeza que essa obra maligna não pega o verdadeiro crente. Nós vencemos, nós morremos. Isso é obra maligna: retroceder, negar, ficar com medo, ficar acovardar. Essas são as obras malignas. Agora, ser decapitado não é obra maligna, é obra de Deus, é plano de Deus, é plano do Senhor. Então, ser decapitado, degolado, não é obra maligna. É ser oferecido por libação, é dar a vida como sacrifício santo ao Senhor. Paulo se derramando ali a favor também, ele fala que ele completa aquilo que restou das angústias de Cristo, né? Então, a favor da sua igreja, que era o sofrimento dele para levar a mensagem até os confins da terra, por todos os lugares, e agora que Paulo está dando a sua vida como sacrifício santo. Obra maligna seria se Satanás deixasse Paulo ressentido com Deus, que não livrou do sofrimento. Obra maligna seria se Satanás deixasse Paulo desapontado com Deus, frustrado com os propósitos do Senhor, deixasse Paulo deprimido. Essa seria a obra maligna. Irmão, Paulo não ficou deprimido, ele não ficou frustrado, como que ele falou, em tanto na glória, no poder, na majestade de Deus. Agora Deus não tem poder para tirar ele daquela prisão, deixar ele morrer ali como um indigente, como um coitado. Não, ele conhecia Deus. Paulo não ficou nada disso. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus, que nem agora o Ronaldo Lidório, um grande pastor da nossa igreja, missionário na África, em Concomas, em Gana, agora com câncer, está na UTI. Por que Deus permite isso?
Eu não questiono isso, isso é normal, entendeu? Partir é estar com Cristo, isso acontece. Não é para ser Ronaldo, Roberto Brasileiro, quem quer que seja. Isso está dentro dos propósitos, isso não é obra maligna. A obra maligna, sim, é ficar com alta piedade, eu fiz tanto e agora Deus me larga nessa situação. Isso é obra maligna. Ficar deprimido, sem vontade, se um dia sair daquela situação, não vou mais dedicar a Deus porque não valeu a pena, entendeu? Olha como que Deus trata os seus servos. Isso nem passa na cabeça de um crente, irmão. Você passar porque o crente é fraco, entendeu? Essas coisas não... porque não conhece as Escrituras. Então por isso que é bom conhecer a vida. Lê Hebreus capítulo 11, que aqueles homens passaram, e depois o escritor diz, homens dos quais o mundo não era digno. Tanto sofrimento, mas eles eram tão santos, tão puros, tão dedicados a Deus, tão consagrados, que o mundo não era nem digno da presença deles aqui. E sofreu daquele jeito. Foi apedrejado, cerrado, andava vestido de pele de ovelha, pelos cantos da terra, com fome, sede, nudez, e assim por diante. Então isso não é obra maligna. Mas o Senhor o livrou de todas essas obras malignas, irmãos. Ele estava seguro que após a sua execução, o Senhor levaria salvo para o seu reino celestial. Então veja que versículo maravilhoso esse 18, irmãos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Então ele estava seguro que após a sua execução, o Senhor levaria salvo para o céu, para o seu reino celestial. Então essa expressão, me levará salvo para o reino celestial, implica que Paulo esperava ir no mesmo instante, ir para o céu imediatamente após a sua morte. Não tinha estado intermediário, não tinha nada. Cabeça saía do pescoço e Paulo já estava na presença do Senhor. Em Filipenses 1:23 ele diz, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Segundo Coríntios 5:8, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Irmão, para você ter uma fé como do apóstolo Paulo, precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Então Paulo tinha desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então a morte não causa medo, nem o martírio. Depois estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E o apóstolo Paulo, irmão, encerra a sua carreira aqui na terra, exaltando com alegria indizível a Deus. Ele encerra exultando em seu coração, erguendo ao céu um tributo de louvor ao Senhor Jesus. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pensa nisso, fim da vida, no estado desse, sem murmuração, sem estar deprimido, amargurado, ressentido com ninguém, com nada, somente com Deus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Coisa preciosa, irmãos. Não vemos nada de arrependimento, de tristeza no fim da vida desse grande apóstolo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. É um tributo de louvor ao seu Redentor. Essa palavra representa a mais forte expressão da eternidade na língua grega, irmãos. Na eternidade não há séculos. Há século na eternidade? Não. É um dia eterno. Mas somos forçados a usar uma expressão de tempo, pois a mente humana não consegue pensar na inexistência de tempo. Você não consegue. Então você tem que dizer, ao nosso Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Mas na eternidade não tem século, não tem tempo.
mas é a forma que a gente acha de se expressar a eternidade assim, pelos séculos dos séculos. Então é a forma mais que representa a expressão mais forte sobre a eternidade na língua grega, é pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe nossa meditação. Santo Deus e Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ensina, que o Senhor trabalha em nossas vidas, em nosso coração. Quantas coisas, Senhor Deus, que nós precisamos, ó Deus, sondar, meditar, mudar, ó Deus, buscar a ajuda do Senhor. Quantas vezes que nós vivemos de forma errada, às vezes de pensamento, de sentimentos, às vezes é de atos, ó Deus, agimos de forma errada, pensamos de forma errada, às vezes deixamos de fazer o que deveríamos, mas rogamos nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra nos molde a nossa vida, Tua palavra nos trabalhe graciosamente em nós, estejamos atentos, Senhor Deus, o Senhor sempre quer falar com o Teu povo, com a Tua igreja, pela palavra do Senhor. A nós, Pai, compete ouvir, como o Senhor Jesus disse, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Mas ultimamente, ó Deus, nos últimos tempos, estamos ouvindo tão pouco, Senhor, lemos, ouvimos mensagens, mas tão pouco nós temos entendido, ó Deus, a Tua palavra, Senhor Deus. Aquelas mudanças, muitas vezes são simples, mas tão necessária em nossas vidas, ó Deus, começando pelas coisas pequenas, ó Deus, e assim vamos crescendo, Senhor, ó Deus, não querendo começar em coisas grandes, deixando as pequenas para trás, sem acerto, sem conserto, sem estar no lugar certo, Senhor. Nos ajude e nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que Tua palavra não volta vazia, mas fará tudo aquilo que lhe apraz, e prosperará para aquilo que ela foi designada, Senhor. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.